boa tarde, ótimo sábado para você. Deus te abençoe, que a graça, que a paz do Senhor Jesus em sua vida cada vez mais presente na sua história, no seu coração, na sua trajetória. Eu glorifico a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor, nesta tarde de sábado, dia 6 de março de 2021, mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de ouvirmos a sua palavra, de recebermos a ministração do seu Espírito, de sentirmos o toque da presença do Senhor e de sermos grandemente abençoados pelo nosso Deus. Eu cumprimento a todos que vão chegando neste momento, que é um culto. É um culto de louvor, é um culto de gratidão, é um culto de adoração ao nosso Deus. Eu cumprimento a todos carinhosamente com um abraço telepresencial, um abraço virtual, um abraço à distância, na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. A sua bondade dura para sempre. A sua fidelidade não tem fim. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sou grato a Deus, porque até aqui, até agora, até hoje, até o presente momento, o Senhor nos ajudou. Quero cumprimentar a Lili, a Anabelo, a Dulce, a Amanda, a Rose, a Francivânia, a Edi, a Marlene, a Leila, todos que estão chegando, a Thalitinha, a Nanda. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, o Jorge Lopes. Que Deus abençoe você, Marques Oliveira, Juliana Silva, Flávia Gisele, Enilson. Deus abençoe a todos que estão chegando, a Caroline, a Elúzia, a Michele, a Aline Fernanda, Vanilza, Micheli Lima, Shirley Santos. Deus abençoe Darlene Rodrigues, Ana Lopes. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus traga a Beatriz, que Deus traga algo novo sobre a sua vida nesta tarde. A Silene, ajude-me a compartilhar esta live. Ajude-me a trazer algo da parte do Senhor para você. Nós vamos ministrar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração minutos atrás, enquanto eu meditava um pouco a respeito da palavra do Senhor. Será uma ministração objetiva, será uma ministração direta, mas eu conto com você. Aline Lise, bem-vinda. Compartilha. Usa o dedo missionário que Deus te deu e vá clicando aí nos seus contatos, seus amigos, seus parentes. Convide o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Agora, inclusive, o Instagram tem uma atualização nova. Nós podemos entrar em até 4 pessoas. Não é mais apenas limitado a 2 pessoas. O principal e mais uma. Não, agora dá para chamar mais 3 pessoas. Então, quem sabe, a gente tem a oportunidade de fazer, em breve, momentos de ministração, de louvor, com a participação de mais pessoas. Bem-vinda, minha irmã Geusa, missionária Carla. Deus abençoe, Sonildes. São todos muito bem-vindos a este tempo especial de ministração da palavra de Deus que o Senhor preparou para nós.
eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês. E fiquei muito feliz ontem, quando eu tomei conhecimento dessa nova atualização e já vi alguns irmãos fazendo live com 4 pessoas. O próprio Instagram trouxe essa atualização, ou seja, eu e mais 3. Essas atualizações vão nos dando ferramentas para que possamos alcançar melhor pessoas. Vai ser bênção pura, creio nisso, Lili. Carmo, Josiane, Deus abençoe a todos que estão conosco, Alane Silva, mas não deixe de compartilhar, não. Não deixe de convidar o maior número possível de pessoas para estarem conosco. Bem-vinda, Danusa, porque afinal de contas, desta maneira poderemos alcançar mais vidas, poderemos abençoar mais pessoas através da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo especial para nós. Jesse de Santana, missionária Adriana, Alessandra, Cristina, Deus abençoe a todos que estão conosco. Deus faça valer a sua presença em nosso meio na tarde deste sábado. Seja você também um canal de bênção. Compartilha esta live para o maior número possível de pessoas que você puder. Eu creio. Marcos Oliveira aqui confirmando. Olhei ontem o pastor Samuel Mariano com mais 3 pastores. Olha só que bênção. Realmente o Instagram trouxe essa novidade, essa atualização. Bem-vinda, Mislane Veloso. Agora podemos convidar 3 pessoas, além de nós, para participar da live. Bem-vinda, Zilma. Bem-vindo, senhor Diego. Luciana Carmo. Deus abençoe a todos. São todos bem-vindos. Nós teremos um tempo de ministração da palavra de Deus. Teremos um tempo de oração neste sábado que o Senhor preparou para nós. Logo mais às 17 horas também vamos ministrar no Instagram das Amigas de Fé o terceiro dom do Espírito Santo. Lá nós estamos fazendo um estudo detalhado de 9 lives sobre os dons do Espírito Santo. Nós já abordamos palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Hoje eu vou abordar às 17 horas no Instagram das Amigas de Fé.oficial. Eu vou abordar discernimento de espírito. Portanto, daqui a pouco, às 17 horas, horário de Brasília. Sim, Ana Lopes, são agora 3 pessoas que eu posso convidar ao mesmo tempo. Antes era só uma, agora são 3. E olha, com essas atualizações, nós não temos mais desculpas. Nós não temos mais justificativas para dizer, não é possível fazer, não é possível ministrar, não é possível alcançar pessoas, porque com mais 3, eu posso ter várias pessoas compartilhando, perguntando, participando. A Lili mesmo acabou de dizer que ontem participou de live com mais 3 pessoas. Bem-vindo, Bruno Fernandes. Eu creio que desta forma teremos mais opções para louvor, mais cantores, teremos mais opções para esclarecer dúvidas. Eu até vou sugerir isso para a missionária Ana Carolina Dias, lá das Amigas de Fé. Se alguém tiver dúvida, eu vou ministrar. Só que antes a pessoa não podia entrar para fazer a pergunta. Dependendo da situação, a gente chama a pessoa para entrar e fazer a pergunta no estudo bíblico. Olha só que interessante essa atualização, essa ferramenta que o Instagram disponibilizou para nós. E eu tenho certeza
que muitas outras atualizações e aprimoramentos virão. Deus está dando oportunidade, vamos ser um missionário de Deus. A Francivânia comentou aqui, é verdade. Bem-vindo, Ralph. Deus te abençoe, Ralph fiel. Deus te abençoe, seja bem-vindo. E eu creio que desta forma nós teremos oportunidades a mais para alcançarmos pessoas. E aí você compartilha e me ajuda. Compartilha a live, convida pessoas. Francivânia escreveu assim: eu queria tanto que Deus me tirasse essa timidez. Eu também queria que Deus tirasse a minha timidez. Sabe o que é que eu precisei fazer? Eu precisei dar o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, muitos anos atrás, ele começou a agir e aos poucos eu fui colocando a minha timidez na cruz. O primeiro passo é meu, mas a partir daí o Senhor ajuda. Esforça-te e tem bom ânimo, foi o que Deus disse a Josué. Assim como ele tem dito, seja forte e corajoso. A Juliana Silva escreveu assim: se já estava a bênção, agora mais ainda. Aleluias. Aliás, Juliana Silva está devendo aí uma entrada na nossa live para compartilhar também, né? Flávia Carmo, coloque a timidez na cruz. É o que eu tenho feito todos os dias. Bem-vinda, pastora Edinair. Deus abençoe sua vida. Vocês acham? Ontem eu ministrei num casamento. Mal acabei o meu resguardo da Covid, já estava ministrando num casamento de uma prima, de 2º grau. Só que eu fiz, 20 anos atrás, o casamento da mãe dela. Fiz o casamento da mãe dela, 20 anos atrás. Assim, quando a gente sobe ali atrás daquela plataforma, dá uma certa insegurança, certa timidez, um certo receio. Até hoje, após 30 anos de ministério, ainda sinto isso. Só que na mesma hora eu digo ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Toma o teu vaso e fale através do... Assim tem sido todos os dias. Bem-vinda, Edileuza, Cristina Silva. Assim tem sido que eu abro uma live. Fica aí a dica, Francivânia. Cada vez que eu abro uma live, eu digo: Senhor, eis-me aqui. De mim mesmo, eu não tenho nada. De mim mesmo, eu nada sou. Eu nada tenho a oferecer. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. E a responsabilidade... Bem-vindo, Luiz Antônio Moraes. Toda vez que eu me coloco diante do Senhor... Carlúcia Pereira, bem-vinda. Eu digo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Cada vez que eu abro uma live, cada vez que eu vou ministrar, eu digo: Senhor, eis-me aqui. Hoje mesmo, para abrir esta live, casamento online, missionária Adriana, será? Ontem eu fiz presencial. E eu tinha ministrado no casamento da mãe dela. Até fiz uma brincadeira. A mãe e a filha são muito parecidas. Tinha hora que eu me sentia há 20 anos atrás fazendo o casamento da mãe dela. Elas são muito parecidas. Parecia até um déjà vu. Ah, de novo a mesma experiência. Bem-vinda, Antônia de Jesus. Mas Deus é fiel. Ministrei há tantos anos atrás. E ontem de novo, e mesmo assim, tem hora que bate aquela insegurança. E na mesma hora eu começo a orar e em espírito eu digo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. É isso mesmo, Aline Fernanda. Eu aprendi que quando não sentimos o temor e tremor, aí é a carne agindo e não o espírito. Verdade. Porque a minha segurança está nele. Já que a minha segurança está nele, eu tenho que me sentir dependente. Eu tenho que me sentir dependente.
Elza Pereira, bem-vinda. Natália Vitória, Francisca Caetano, bem-vindos. Maria Martins. Queridos, cada vez que eu entro para ministrar, seja virtualmente ou presencialmente, nós precisamos entender que somos dependentes do Senhor. E ontem eu orava isso minutos antes de iniciar a cerimônia. Bem-vinda, Denise Costa. E aí uma das convidadas me viu atrás lá da mesa, já pronto, posicionado, porque pediram que eu me posicionasse, a noiva ainda demorou um pouco para chegar. Para se sentar, pastor. Eu digo, não, puseram eu aqui, eu vou ficar em obediência. Ela deu risada. Mal sabia ela que eu estava ali orando, pedindo a Deus direcionamento. Eu já tinha a palavra. Só que ontem, Deus me deu uma palavra, eu até dei para vocês aqui uma antecipação. Deus me deu uma palavra. Bem-vinda, Andréa Joaquim. Deus abençoe. Deus te bendiga. Deus me deu uma palavra para ministrar no casamento ontem, muito incomum para se ministrar num casamento. E eu disse, Senhor, é isso mesmo? E o Senhor disse, sim. Sim, esta é a minha palavra. Esta é a minha palavra. Eu digo, Senhor, eu não vou mudar a tua palavra, eu vou entregar do jeitinho que o Senhor mandou. Falar sobre a presença de Deus num casamento? Sim, foi essa a direção que Deus me deu. E eu falei sobre Isaac e Rebeca. Um casal que tinha a presença de Deus, o herdeiro da bênção, o herdeiro da promessa de Abraão, Isaac e Rebeca. E eu contei um pouco daquela história tão especial. Bem-vinda, Marcela. Me deixou assim bastante ansioso, digamos assim. Senhor, como é que vai ser? Mas eu não vou desobedecer, não. Eu vou fazer do jeitinho que o Senhor mandou. E assim nós ministramos. E assim nós... Mas eu aprendi estes anos. Eu aprendi a colocar timidez na cruz. Exatamente isso, Carlúcia Pereira. Um casamento sem Deus, ele acaba. Como tudo sem a presença de Deus é destruído. Por isso a sociedade ela perguntou se eu já fiz a leitura do texto referência. Ainda não fiz, já farei. Vou dar uma saída, mas não perdeu a leitura do texto. Fique tranquila. Bem-vinda, Patrícia Lira. É necessário, bem-vinda, Vera Lúcia. É necessário que todos nós aprendamos a sermos dependentes do Senhor. É necessário que todos nós entendamos que sem Ele nós não podemos fazer nada. É necessário que todos nós percebamos que tudo vem dele. A graça, a bênção, bem-vinda, Inajara, a unção, a virtude, tudo vem do Senhor. Agora mesmo, eu peço a Deus que me dê direcionamento para trazer a palavra que vem do Senhor e não de mim. Porque eu poderia buscar no meu conhecimento de muitos anos muitas palavras. Ter as palavras do Alexander. É necessário que sejam as palavras do Senhor. Então toda vez que eu vou abrir uma live de pregação, porque o estudo não, pede a Deus que nos direcione. Eu já tenho material preparado para o estudo daqui a pouco às 17 horas, que eu vou ministrar sobre dom de discernimento de espíritos. Terceiro dom do Espírito Santo. E eu sou, se você não perdia, não. Amigas de Fé, ponto oficial. Ali é estudo, o material está pronto.
Mas pregação, ministração em casamento, glória, como eu já fiz muitas, ministração da ceia. Eu preciso entregar a palavra que Deus colocou no coração, de acordo com aquilo que Deus quer que seja falado. Bem-vinda, Amanda Arruda. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Porém, como é que eu vou receber a palavra de Deus? Eu preciso ouvir. Eu preciso parar para ouvir. Eu preciso parar para ouvir. E eu quero iniciar deixando uma reflexão. Presta atenção. Bem-vinda, Cláudia. Deus te abençoe. Você já parou para ouvir a Deus hoje? Eu parei. Eu faço isso todos os dias. Paro para ouvir a Deus. Paro para ouvir a voz. Paro para ouvir o direcionamento de Deus. Eu não posso ouvir a Deus. Aliás, eu digo mais. Eu não posso viver sem ouvir a voz do meu Deus. Eu não posso sequer existir sem ouvir a voz do meu Deus. Eu não sei como é que tem gente que dá conta de caminhar sem ouvir a voz de Deus. Não dá certo, não funciona, não frutifica. Não é abençoado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aonde que eu preciso ouvir a voz de Deus? Você já parou para ouvir a voz de Deus hoje? Você já parou para ouvir Deus hoje? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A Bíblia diz: ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Quem são as igrejas? Ora, não são as denominações. Somos nós. Nós somos as igrejas. Igrejas, ouvidos para ouvir, ouça. E eu fico muitas vezes impactado com esta expressão: ouvidos para ouvir. Parece algo redundante. Parece algo desnecessário. Mas isso significa que tem pessoas que têm ouvidos, mas que não servem para ouvir. Paz do Senhor a todos que foram entrando, Edinha, Neide, Rose Lucena. É necessário que eu tenha ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. Então quer dizer que tem gente que tem ouvidos que não serve para ouvir. Escute com atenção. Você já parou para ouvir o Espírito Santo hoje? Hoje, neste dia que se chama hoje. Neste sábado, 6 de março de 2021. Você já parou para ouvir a voz do Espírito Santo hoje? Eu parei. E é interessante que quando o Espírito Santo fala, nossa alma se aquieta. Por mais que a palavra não seja exatamente aquela que eu gostaria de ouvir, eu recebi uma palavra agora que não é exatamente a palavra mais gostosa do mundo. Mas a alma se aquieta. Muitas pessoas ficam inquietas. E sabe por que estão inquietas? Sabe por que tem tanta gente inquieta? Porque não ouve o Espírito Santo. Porque não ouve o Espírito Santo. Que nesta tarde,
você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Que nesta tarde você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Claro, como foi colocado aqui muito bem pela Carlúcia Pereira, há uma diferença entre escutar e ouvir. Ah, escutei um barulho lá na esquina. Escutei. É superficial. Passou. Ah, não, eu ouvi. Eu ouvi. Eu não escutei. Ah, o Espírito Santo comentou qualquer coisa, já nem lembro bem. Eu ouvi a voz do meu Senhor. Eu quero te dizer nesta tarde, vá convidando pessoas para entrarem conosco aqui, para ouvir o Espírito Santo. Para ouvir o Mestre. Ah, como faz diferença quando eu ouço a voz do meu Mestre. Ontem, eu estava ali entregando uma palavra no meio daquele casamento, porque eu tinha ouvido o meu Mestre. Senão eu não poderia entregar. Eu não poderia falar se eu não tivesse ouvido. Entende? Porque tem muita gente que não consegue falar. Não consegue falar porque não ouviu. Não consegue falar porque não ouviu. Só é capaz de falar quem ouve. Por que o surdo não fala? Porque não ouve. O surdo, aí fala surdo mudo. Não, na verdade ele é surdo. Mas o surdo não fala porque ele não ouve. Tem crente surdo. E porque ele é surdo, ele não fala. Sabe por que os crentes da nossa geração não conseguem falar a palavra de Deus? Porque não ouvem. Para falar, eu preciso ouvir. A voz de quem? Do Espírito Santo. O bom pastor. Para eu poder falar, ouvir. Não dá certo falar. Você já ouviu a voz do Espírito Santo hoje? Você já ouviu a voz do Espírito Santo hoje? Preciso ouvir. E a minha oração é simplesmente que você possa, nesta tarde, ouvir a voz do Senhor. Que você possa, horário. Eu sei que tem gente aí até de fora do Brasil, da Europa, onde já é noite. Mas que você possa ouvir a voz do Senhor. A voz do Espírito, a voz do Mestre. Em nome de Jesus. Deixa-me ler para você um versículo do capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, quinto livro do Antigo Testamento, quinto e último livro escrito por Moisés no Pentateuco, os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, o versículo 31 diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Eu vou ler mais uma vez. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor Deus,
o vosso Deus vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Lendo esta passagem bíblica, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu desejo compartilhar com você aquilo que eu ouvi. E que o Espírito Santo possa falar para você ouvir, assim como falou para eu ouvir. Escute com atenção. Quem foi que levou o povo pelo deserto? Foi o Senhor. E como foi que o Senhor levou aquele povo pelo deserto? Como um homem, como um pai, leva o seu filho pela mão. Deus levou o povo pelo deserto, conduzindo pela mão. Olha que lindo. Deus tirou o povo do Egito e o levou pelo deserto. Igual um pai leva o seu filho. Como é que um pai conduz o seu filho? Pela mão. Por todo o caminho, até chegar aqui. Mas como é que o Senhor vai me levar pela mão no deserto? Como é que ele vai segurar a minha mão? Como é que eu vou segurar a mão dele? Como é que esse negócio funciona? Só tem um jeito. Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. Naquele tempo, o porta-voz era Moisés. O povo ouvia a voz do Senhor através de Moisés. E através de Moisés, Deus levou o povo pelo deserto. Através do profeta Moisés, Deus levou o povo pelo deserto. Ocorre que mesmo ouvindo a voz do Senhor, aquele povo era rebelde. Mesmo escutando Deus falar. E se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai entender que não basta escutar, mas é preciso ouvir. E ouvir e obedecer. A Bíblia nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Quem não ouve não tem fé. Começou a entender o problema? Este povo não ouvia. Escutava Moisés falar, mas E Deus disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Só tem entre vocês 2 que vão pisar na terra: Josué e Caleb. Porque eles ouviram. Vocês preferiram ouvir quando Moisés mandou 12 espiões para olharem a terra prometida, e eles vagaram pela terra prometida por 40 dias. Eles voltaram com um relatório da terra. Eles voltaram carregando cacho, fruto da terra. Cacho enorme de fruta. Eles voltaram trazendo fruto. Eles voltaram com relatório. E 10 homens não creram. Porque eles escutavam, mas eles não ouviam. Eles disseram: nós não podemos entrar, a terra tem gigante, a terra engole os seus moradores, nós somos perante eles como gafanhotos fortificados, nós não vamos entrar, nós vamos morrer. E Caleb fez calar o povo e disse: ei, que o Senhor nos prometeu por herança. E
Josué estava com Caleb. E só eles estarão na terra. O resto do povo, dê meia volta em direção ao caminho do Mar Vermelho, porque vocês vão ficar nesse deserto. Quem só escuta não entra na terra prometida. Quem ouve eu vou repetir isso. Não entra na terra prometida. E aí a palavra que Deus colocava em meu coração é esta: no deserto. Você escuta ou você ouve? Você escuta ou você ouve a palavra? Quem ouve tem fé. Josué ouviu. Caleb ouviu, eles tinham fé. Nós vamos entrar, nós vamos possuir, nós vamos conquistar, porque o Senhor prometeu. Eu creio, mas só crê quem ouve. Os outros não ouviam. Quando não ouve, você não crê. E quem não crê, não entra. Quem não crê, não entra. Porque está escrito, o meu justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. São referências aqui da carta aos Hebreus. Se você tem só escutado, o que é escutar? Eu fui ao culto, o pastor falou. Mas falou, eu já nem lembro mais o que ele falou domingo passado. Eu já nem lembro mais o que ele falou. Você só escutou. Você só escutou. Você só escutou. Você não ouviu. O Espírito Santo fala, e quando ele fala, a voz dele toca, e quando a voz dele toca, eu creio. Não se trata simplesmente de escutar, mas de ouvir. A Bíblia fala o tempo inteiro em ouvir, não escutar. Quem tem ouvidos para escutar, escute. Não! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 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 Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Espírito Santo falando e o camarada dormindo. Espírito Santo falando e o camarada deitado, descansando. Espírito Santo falando e o camarada noutra situação, com a cabeça longe. Hey. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós vivemos um tempo de ouvir. E a igreja hoje está carente de à noite para aquecer do frio do deserto e para iluminar e para proteção contra do deserto. Tinha maná todo dia. Tinha carne quando Deus enviava. Tinha tudo, mas eles não criam. Tinha tudo, mas eles não criam. E eles não criam porque vem pelo ouvir. Não adiantava Moisés dizer para eles tanta coisa, porque eles não criam. E eles não criam
porque eles não ouviam. E nesse cenário, eu te pergunto, você tem ouvido ou só escutado? Se você vai lá para o livro de Jó, no capítulo 42, o versículo 5, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de escutar, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te conhecem, os meus olhos te veem. Jó precisou cruzar um processo de dor na sua vida para aprender a ouvir. Deus pretendia ensinar aquele povo a ouvir a sua voz. Deus queria falar direto com o povo, e o povo é que não quis. Vai Moisés, vai você. E fala por nós, e fala conosco, e traga os recados. Deus queria falar direto com o povo teve medo. Vai examinar a palavra para você ver isso. Deus está te chamando porque Ele quer falar com você. Deus está te chamando porque Ele quer simplesmente falar para você ouvir. Deus está te chamando porque Ele deseja se manifestar na sua vida. Mas a manifestação de Deus vem pelo ouvir. Quem é você no deserto? Você escuta ou você ouve? Quem é você no deserto? Deus vai te levar pela mão, mas para isso você precisa ouvir. Quem é você no deserto? Quem é você nesse deserto? Eu vejo tanta gente murmurando porque vive um momento de deserto. Eu vejo tanta gente lamentando porque está atravessando um processo, um período de deserto. Ei, só que você precisa entender que Deus te levou, é Deus que te levou para esse deserto. Para você ouvir. Porque é no deserto que você vai aprender a ouvir. Deus levou o povo para o deserto, a ideia era passar 40 dias no deserto, não 40 anos. Só que Deus falou, dê meia volta. Pode voltar. Vocês vão ficar no deserto. Só aqueles que me ouviram, não os que escutaram. Escutar é fácil. Só aqueles que me ouviram vão entrar. Só aqueles que me ouviram vão herdar a terra. Só aqueles que me ouviram vão pisar naquela terra e ver os seus filhos crescerem nela. Os demais não. Quem escutou e não ouviu e não creu, não entra. Você pode ler isso. A partir do versículo 34 até o 40 do capítulo 1 de Deuteronômio. No capítulo 1, no versículo 40, Deus falou claramente: porém vós, virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Vocês vão ficar no deserto, volta para o deserto. A terra prometida está logo ali, vocês não vão entrar. Porque vocês não me ouviram. A bênção está logo ali, a promessa está logo ali, não vão receber, porque não me ouviram. Não me ouviram. Só vai entrar na terra um povo que me ouve. Só vai pisar na terra prometida o povo que me ouve. Só vai participar do meu banquete o povo que me ouve. Tem terra prometida, sim. Tem bênção, sim. Tem terra que mana leite e mel, sim. Mas só vai entrar quem me ouve. Só vai entrar quem me ouve. Aquele que não me ouve, não entra.
E é interessante que aquela geração, olha como Deus chama aquela geração. Ele diz assim: geração maligna. Versículo 35. Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. Geração maligna. Não entra na terra aquele que não ouve. Certamente, o Senhor ouviu a palavra daquele povo e se indignou e jurou. Versículo 34. Deus jurou: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais. E aí ele continua dizendo: salvo Caleb e Josué. Você vai encontrar isso nos versículos 36 e 38. E os meninos, ou seja, os descendentes. Versículo 39. Estou em Deuteronômio capítulo 1. E os meninos, os descendentes, eles entrarão. Eles pisarão na terra. Eles herdarão a terra. A terra prometida é para os que ouvem. E alguém poderia dizer assim: mas como fazer para ouvir? Como fazer para ouvir? Tem que tirar o tampão espiritual para ouvir. Tem que tirar o tampão. Qual é o tampão? É o pecado. O pecado me impede de ouvir. Essa geração não era capaz de ouvir porque era uma geração que carregava o pecado do Egito. Veja, Moisés subiu buscar os mandamentos. Se demorou 40 dias e eles já fizeram um bezerro de ouro. Uma geração que carregava o pecado não era capaz de ouvir. Sabe o que é que me impede de ouvir a Deus? Pecado. Pecado. Por isso Jesus disse assim: sim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. E eu tenho falado sobre isso nos últimos dias. Falei bastante sobre isso ontem, anteontem. Falei também na quarta-feira. Está na hora de nós tirarmos o tampão. Que tampão? O pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. O que é que tem te atrapalhado de ouvir o Senhor? O que é que tem te atrapalhado? Isso é pessoal. Isso é particular. Isso é individual. O que é que tem te atrapalhado de ouvir a voz do Senhor? Você já se perguntou? Seja lá o que for. A Bíblia, ela é bem clara. Se o teu olho te impede, arranca. É melhor que você entre no reino de Deus sem um dos seus olhos do que você se perder. Eu quero te desafiar nesta tarde, aqui no Brasil, noite na Europa. Eu quero te desafiar a arrancar o que tem atrapalhado, a se libertar do que tem te impedido, do que tem bloqueado o agir de Deus na sua vida.
de nós tem a sua dificuldade, isso é fato. Mas como é que eu vou lidar com as minhas dificuldades? Eu vou lidar com as minhas dificuldades aprendendo a ouvir. E eu aprenderei a ouvir tirando os tampões. Não tem hora que a gente precisa fazer uma certa higienização dos ouvidos porque cria cera? A cera arrancar. E como é que tem crente que quer andar com Deus no pecado? Acontece desse jeito. Lembra que eu falei anteontem? Como é que eu vou encontrar o caminho? Você tem que andar pela porta estreita, caminho apertado. A porta bem de atitude de quem ouve. Versículos 13 e 14. Dá uma olhada depois. De novo a live de anteontem. Tenho falado sobre isso nos últimos dias. Porque nós vivemos dias maus e precisamos de conserto. Jesus falou assim: tem duas opções. Uma porta é apertada e o caminho é estreito. Poucos os que acertam com ela. O caminho é espaçoso. E são muitos os que vão por ele. Porque no caminho espaçoso eu levo meu pecado e está tudo bem. No caminho estreito, então, queridos, nesta tarde, ou não escute, ouça o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E o que é que ele nos tem dito? Ele tem nos chamado a 37 dias. Mas não é o que eu quero. Eu ouvi e ele disse: faça. E eu digo: eis-me aqui. Ouvir é fazer o que ele quer e não o que eu quero. Do ouvido espiritual. Que o Senhor Jesus possa te ajudar a tirar esses tampões. Para você ouvir. Para você ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvidos para ouvir? Para ouvir? Você tem ouvidos para ouvir? Se não tem, peça a Deus. Pai, dá-me ouvidos para ouvir. Pai,
dá-me ouvidos para ouvir. Pai, dá-me ouvidos para ouvir. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Não vou me estender mais, porque daqui a pouco tem outra live, às 17 horas, nas Amigas de Fé. Eu vou ministrar sobre dons do Espírito Santo. Discernimento de espírito. Discernimento é para quem ouve. E você está convidado. Então, daqui a pouco, para não emendar uma live na outra, nós vamos orar. Eu não sei se a missionária Conceição teria condições de entrar conosco para orar. Se houver essa disponibilidade, por favor, me avise, para que nós possamos orar. Afinal de contas, é necessário ouvir. E nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ouvir. Não posso, digo por mim, viver sem ouvir a voz do meu Senhor. Digo por mim, não posso viver sem ouvir a voz do meu Senhor. Não posso viver sem ouvir a voz do meu Senhor. Que Deus te abençoe e te ajude a ouvir. Quem é você no deserto? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Quem é você no deserto? Isso mesmo, pastora Suane. Quem ouve, obedece. Aliás, hoje tem live da pastora Suane. Às 22 horas. Não deixem de participar, viu? Live da pastora Suane hoje às 22 horas. Ok? Aos sábados, às 22 horas. Live da pastora Suane. Agora, missionária, se puder entrar para orar conosco, agora, missionária Conceição. Apenas para orar. Vamos apresentar os pedidos de oração, vamos apresentar os cadernos de oração. Se você tiver essa disponibilidade, me avise para eu chamá-la. Agora mesmo. Nós já vamos orar para encerrar este tempo de ministração. Já estamos aí a 57 minutos. Não vou me estender mais, porque daqui a pouco tem mais live. Diga apenas se você tem essa disponibilidade, minha irmã, para que nós possamos orar juntos. Só isso. Gosto, na medida do possível, de convidar pessoas para orarem conosco. Agora, então, nós vamos poder fazer até melhor, né? Dá para entrar, ficar 4 pessoas, entrar mais 3. Olha que lindo. Vamos organizar isso futuramente. Para podermos orar juntos, adorar juntos. Em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E eu creio no poder da oração. Quem não se lembra, né, daquela canção? Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Ok? Então vou convidá-la. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Será que foi o convite? Aleluia, glória a Deus. Acho que não foi, não. Foi, o convite foi. Vamos aguardar então, ver se a nossa irmã consegue entrar. O convite já foi enviado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
Santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Que toda glória, toda honra e todo louvor sejam dados a Jesus Cristo. Não pôde participar, houve algum problema. Tenta mandar você o convite, por favor, missionário. Deus é fiel. Santo, santo, santo é o Senhor. Mandei mais uma vez, vamos tentar mais uma vez. Senão nós vamos orar, acho que agora foi. Glória a Deus. Senhor, desculpa, eu estava a arrumar. Vamos orar, minha irmã? Aqui já é boa noite. Boa noite. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Fique à vontade, vamos orar, vamos apresentar esse povo em oração, os cadernos de oração. Amém. Vai vir mais gente ou só nós dois? Só nós dois, minha irmã. Ok, tá bem. Já? Sim, por favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, me reviste da tua autoridade, meu Deus. Me cubre com teu manto sagrado da proteção, Pai. Eu oro agora para essas pessoas que estão no livro, Pai. Eu represento essas pessoas. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O que elas precisam, o que está passando, meu Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor entre com providência na cada uma das pessoas que estão nesse livro. Quer jovem, adulto e criança, meu Pai. Visita nesse momento. Se tem aqueles que estão doentes, o Senhor dá cura, meu Pai. Eu profetizo cura, meu Pai. De libertação, eu profetizo libertação, meu Pai. Se problema sentimental, eu profetizo paz na vida sentimental, meu Pai. Se prosperidade, meu Pai, eu profetizo a bênção, meu Pai. O Senhor entra com teu providência sobre essa vida dessas pessoas. Oh, aleluia, recroso, lira manto, lira santo, larabanto, meu Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, porque o Senhor tem autoridade e poder para curar e para libertar e para transformar. No nome de Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, Pai. Obrigado, Pai. Eu oro agora por essa live, Pai. Pro filho do pastor, o Senhor venha abençoar a obra dele e proteja cada dia mais, meu Pai. E dá sabedoria e dá força para ir em frente com a tua obra, meu Pai. E obrigado por essa oportunidade, meu Deus. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Nós abençoamos também a vida da missionária Conceição, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa visitar o seu lar, possa visitar a sua vida, o seu ministério, trazendo renovo, trazendo graça, trazendo vida, trazendo refrigério, trazendo bálsamo, trazendo esperança e fortalecendo a sua fé, em o nome de Jesus. Nós ministramos, Pai, sobre a tua serva, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o Senhor complete a obra na vida da tua filha e que o Senhor direcione cada passo, cada momento, cada situação que ela tem vivido. Sabemos, Pai, que ela tem colocado diante do Senhor diversas questões que têm afligido, que têm trazido ansiedade ao seu coração, que tem trazido, Senhor, inquietação à sua alma diante das dificuldades que têm se apresentado. Senhor Jesus, mas que neste deserto que ela tem atravessado, o Senhor possa agir de forma poderosa, ministrando e mostrando a tua graça e o teu poder na vida dela, trazendo livramento. Nós liberamos uma palavra de livramento, trazendo vitória e provisão. Abre, Senhor Jesus, as janelas dos céus
tu que és o Deus da provisão, tu que és o provedor, tu que és o dono do ouro e da prata, que o Senhor derrame sobre a sua serva recursos financeiros, recursos materiais, provisão, mantimento em abundância. Nós liberamos uma palavra profética trazendo sobre o seu lar um tempo de abundância e um tempo de refrigério em nome de Jesus. Pai, olha para a fidelidade da sua filha, olha para a fidelidade da tua serva, para a entrega, para o compromisso que ela tem com a tua obra e honra, porque tu és Deus de honra também. Honra, Senhor Jesus, a vida da tua filhinha, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo levante do inferno contra a vida da missionária, que caia por terra, em nome de Jesus. Que caia por terra, em nome de Jesus, toda obra do inferno, toda e qualquer retaliação, nós repreendemos, seja quebrado, coberta, sua casa, cada canto, de norte a sul, de leste a oeste, cada um dos cantos, seja coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, o inimigo não vai encontrar espaço para entrar no lar da tua filha. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, obrigado, eu tomo posse, eu creio, obrigado. Aleluia. Minha querida irmã, eu via você muito angustiada, pedindo a Deus livramento. E o Senhor dizia: descansa, porque eu sou o seu livramento. E eu via as janelas dos céus abertas, derramando sobre a sua casa provisão. Ao mesmo tempo, eu via um levante muito grande do inferno contra o seu lar. Uma fúria de Satanás inexplicável contra o seu chamado. E o Senhor dizia: não vai tocar nela. E o Senhor dizia: me pertence. Não vai, porque eu sou uma escolhida de Deus, eu sou uma ungida de Deus. Foi Deus que me levantou. O inimigo não tem poder sobre a minha vida, porque é minha própria mãe que está falando tudo isso. E ainda hoje mandou. É bem feio para falar, mas sabe que quando seguimos Deus, não temos que esconder nada. Eu entreguei, eu ouvi, fiquei triste sim. Eu orei e entreguei no nome de Pai. Eu disse: Pai, essa peleja não é minha, é teu. Eu vou fazer a tua obra, porque eu sei que tu que me escolheu, que tu que me ungiu. O inimigo não tem poder sobre a minha vida, pode tentar, mas não vai conseguir. Porque o Deus é comigo todo o tempo e toda hora, e eu vou fazer a obra dele. Cada dia mais ele vai me capacitar, vai me dar sabedoria, vai me ensinar a falar, e eu vou ganhar alma para Jesus. Aleluia. Aleluia. E eu via sobre os 4 cantos da sua casa o sangue do Cordeiro sendo derramado. Eu creio, obrigado. Nenhum mal vai te chegar, praga alguma chegará à sua tenda. Descansa no Senhor, o Senhor está cuidando de tudo. Fica tranquila, Deus está no controle, minha irmã. Eu creio, Pai. Obrigado. Você fala de onde? Holanda. Holanda. Que cidade? Ao pé de Amsterdã, Nieuwebrug, eu fico no pé de Utrecht. Daqui para o Amsterdã, 20 minutos para ir no carro. Eu estive em Utrecht em 1997. Eu conheço a cidade. Eu estive na Holanda, conheço Amsterdã, eu percorri a Holanda de... Tá bom,
que é um país pequeno, mas eu percorri a Holanda inteirinha em 1997. Utrecht é uma cidade importante na Holanda, muito próxima de Amsterdã, mas uma cidade que há uma potestade terrível, uma guerra espiritual terrível. Eu vivo numa cidade que fica ao pé de Utrecht, mas não é no estado, é numa cidade. Eu estive em Roterdã também. Conheço a Holanda. Em Roterdã tem muitas igrejas. Aí não, né? Aqui perto onde eu vivo não tem muita igreja. Sempre eu ir à igreja vou no Roterdã ou Amsterdã. E agora com o lockdown tá mais difícil, né? Igreja agora está aberto sim, mas é só domingo das 3 e no dia da semana não, porque às 8h30 ninguém pode sair. E eu estou sempre em casa assistindo no internet. Há quanto tempo você está aí na Holanda? Desculpa aí. Você é da Holanda mesmo? Há quanto tempo você está aí nessa região? Eu sou cabo-verdiana. Cabo-verdiana. Eu nasci em Cabo Verde. Eu vim para aqui quando eu tinha 15 anos. Que Deus cubra a sua vida, que Deus complete a obra e não se esqueça, aquele que te chamou vai cuidar de tudo. Eu sei, a minha vida eu entreguei Jesus, porque se não fosse Jesus eu não estava aqui, porque eu sei de onde que Jesus me tirou, há pouco que reconheço, mas eu reconheci porque eu sei de onde que Jesus me tirou, e eu sei através da minha testemunha que eu vou ganhar alma para Jesus, porque muitas vezes tem pessoa que está a passar por essa coisa que eu passei e pode pensar que não vai conseguir. Mas Jesus pode curar, pode libertar, pode mudar a história das pessoas. Não importa que situação que você está, mas se você quer em Jesus que entrega, Ele vai mudar a história. Ainda que vem peste e tempestade, mas Jesus cuida dos filhos dele. Eu creio. Isso eu sei. Depois você me manda pelo direct, manda o nome da sua mãe, eu vou colocar no caderno de oração. Deus vai mudar esse cenário, eu creio em nome de Jesus. Que lindo exemplo de fé. Que Deus complete a obra na vida da missionária e que a graça do Senhor lhe baste. Nós já oramos, nós já fomos edificados com esse testemunho em poucos minutos e já ouvimos a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus complete a obra na sua vida. Tem live daqui a pouquinho, às 17 horas, amigasdefé.oficial, discernimento de espírito, nós vamos falar. Quem diria, hein? Eu não sabia que ela... Olha como o Espírito Santo faz. O Espírito Santo me inquietou a chamá-la. E ela está num lugar que eu conheço, que eu visitei há 24 anos atrás. Quem diria? Minha primeira viagem internacional, eu passei pela Holanda. Primeira viagem missionária que eu fiz para fora do país, fui direto para a Holanda. Olha só como Deus faz as coisas. Vamos orar, vamos entregar a vida dessa missionária nas mãos do Senhor. Eu vou, inclusive, acrescentar o nome dela no caderno de oração. E orando uns pelos outros, seguiremos em frente. Deus abençoe vocês. Eu te espero daqui a pouquinho, às 17 horas,
no Instagram das Amigas de Fé, @oficial. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco em todo o tempo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma boa tarde, até já. Tchau, tchau.